Imagine isso. Você está em um quarto escuro, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada tremeluzente. Não há janelas, não há portas, apenas você e o eco dos próprios pensamentos. Lá fora, a vida segue vibrante, cheia de possibilidades, mas algo dentro de você recusa atravessar a porta, mesmo quando ela se abre. Algo em você sabota qualquer chance de liberdade antes mesmo que ela seja real. Uma promoção no trabalho, uma relação promissora, um sonho antigo a seu alcance. E então, como um relógio invisível, surge aquela voz. Uma voz sutil, mas corrosiva. Você não é suficiente. Você não merece. Isso vai dar errado. E tudo desmorona, sem que ninguém veja. Por que faríamos isso conosco? Por que mesmo tendo as ferramentas, os recursos, as oportunidades, existe uma força silenciosa que nos faz destruir o que mais desejamos? Uma força que age nas sombras, travestida de autocrítica, perfeccionismo ou humildade, mas cujo propósito real parece ser nos manter aprisionados num ciclo de dor, culpa e estagnação. Estamos falando de autossabotagem, de baixa autoestima? Ou existe algo ainda mais profundo, uma origem que não se revela com facilidade, algo que opera nos bastidores da psique, como um roteiro secreto escrito por mãos invisíveis? E se, em vez de um defeito, esse impulso destrutivo fosse um tipo de programação psicológica, um reflexo da forma como aprendemos a sobreviver? Olhe em volta, não apenas para o seu mundo, mas para a sociedade como um todo. Quantas pessoas você conhece que parecem constantemente atrapalhar a própria vida, que trocam o amor por relações tóxicas, a liberdade por rotina, o crescimento por desculpas, que sabotam amizades, evitam oportunidades, procrastinam sonhos até que eles apodreçam dentro da mente? Porque tantos de nós parecemos condenados a andar em círculos, cientes da dor, mas incapazes de romper com ela. A autodestruição não se revela de forma espetacular. Ela não explode, ela corrói. Começa com pequenas concessões, aceitar menos do que se merece, silenciar a própria voz, priorizar as expectativas dos outros. Com o tempo, essas concessões viram hábito. O hábito vira identidade, e a identidade vira prisão. Mas e se essa prisão não fosse acidental? E se existisse uma razão oculta, talvez até lógica, para que parte de nós desejasse o fracasso? E se esse desejo de se sabotar fosse, na verdade, um mecanismo de defesa mal direcionado, um reflexo condicionado que em algum momento da vida foi útil para sobreviver, mas agora se tornou veneno? Essa é a ferida invisível que vamos expor, o lugar dentro da mente onde nasce o impulso de se destruir e por que ele é tão difícil de combater. Para entender isso, precisamos ir além da psicologia superficial. Precisamos olhar para os abismos internos e para os filósofos, psicanalistas e pensadores que ousaram enfrentá-los. Mas antes de revelarmos a raiz dessa força destrutiva, pare e pense. Se você fosse um estranho observando sua própria vida, você perceberia o quanto já sabotou a si mesmo sem nem notar? E mais ainda, o que aconteceria se você finalmente se libertasse desse ciclo? Que tipo de vida estaria esperando do outro lado do medo? Vamos entrar no labirinto, porque só ao entender sua arquitetura, podemos começar a desenhar a saída. A autodestruição raramente se apresenta com honestidade. Ela não chega como um vilão de capa preta anunciando intenções. Em vez disso, se disfarça de prudência, humildade, até mesmo de amor próprio. Mas, por trás dessas máscaras, há algo mais sombrio operando. Uma crença profundamente enraizada de que você não merece vencer. E essa crença, por mais paradoxal que pareça, muitas vezes nasce do trauma.
Não necessariamente traumas espetaculares, como abuso, violência ou perda, mas daquilo que o psicólogo Gabor Maté chama de trauma invisível. Momentos repetidos de invalidação, abandono emocional, rejeição sutil, experiências tão silenciosas que mal parecem dor, mas que moldam um núcleo da personalidade. O psicanalista Carl Jung apontava que todos carregamos um inconsciente sombrio, formado não apenas pelos desejos reprimidos, mas por todas as partes de nós que aprendemos a rejeitar, especialmente na infância. Quando uma criança percebe que sua raiva, tristeza, ousadia ou até brilho pessoal resultam em punição, ela aprende a escondê-los. Mas o que se esconde não morre. Aquelas partes continuam vivas, porém alienadas, e com o tempo se tornam forças sabotadoras. Você deixa de expressar sua voz porque, em algum lugar dentro de si, ela foi associada à rejeição. Você foge da realização porque inconscientemente acredita que o sucesso trará abandono. Você destrói antes que algo floresça, para não precisar sentir a dor da perda mais tarde. É aqui que a filosofia encontra psicologia. Arthur Schopenhauer dizia que o sofrimento é a essência da existência, que o desejo, ao ser saciado, apenas dá lugar a um novo vazio. Então, nos acostumamos com a dor, a tornamos nossa casa, e quando uma chance de libertação aparece, algo em nós se retrai. E se o prazer não durar? E se eu perder tudo de novo? E se for pior do que agora? Essas perguntas não são racionais, são ancestrais, estão enraizadas na memória emocional do corpo. Jean-Paul Sartre aprofundou essa ideia ao afirmar que somos condenados à liberdade. O que isso significa? Que diante da possibilidade de escolher nosso próprio caminho, nos deparamos com uma angústia quase insuportável, a de não poder culpar ninguém além de nós mesmos. A liberdade nos dá o poder de criar, mas também a responsabilidade pelos fracassos. E para muitos, essa responsabilidade é aterrorizante. Mais fácil então permanecer preso, sabotando silenciosamente qualquer oportunidade real de mudança. Pior ainda, vivemos em uma cultura que reforça sem perceber os mecanismos de autodestruição. Somos bombardeados por ideais inalcançáveis, comparações contínuas, exigências de produtividade constante. Não ser bom o bastante deixou de ser um pensamento esporádico para se tornar o pano de fundo da experiência humana. E quando o mundo parece exigir perfeição, a falha deixa de ser um evento e passa a ser identidade. A autossabotagem nesse cenário parece menos uma anomalia e mais uma consequência lógica. O que muitos não percebem é que esse ciclo de autodestruição é, em essência, uma defesa contra o medo mais profundo de todos, o medo de não ser amado por quem realmente somos. Então, criamos versões de nós que se encaixem, suprimimos verdades, aceitamos menos, e toda vez que algo autêntico ameaça emergir, um projeto, um amor, uma mudança radical, o inconsciente aciona os alarmes. A sabotagem acontece. E tudo volta ao normal. Mas esse normal é um veneno disfarçado de estabilidade. Um sono anestésico onde as feridas nunca cicatrizam, apenas se escondem melhor. Portanto, a autodestruição não é sinal de fraqueza, é um sintoma de sobrevivência mal direcionada, de uma mente que aprendeu desde cedo que viver plenamente era perigoso demais. E agora, para escapar disso, é preciso mais do que força de vontade. É preciso reconectar-se com as partes esquecidas de si mesmo. O problema nunca foi você. Foi o que você aprendeu a fazer consigo para continuar sendo aceito. A pergunta é: até quando isso precisa continuar? Você vive, respira, trabalha, ama, e mesmo assim, algo parece errado.
Você alcança metas, conquista coisas, é elogiado, mas dentro de você há uma espécie de vazio silencioso, um cansaço que não vem do corpo, uma ausência que não tem nome, mas que te acompanha nos momentos em que tudo deveria fazer sentido. E talvez, sem perceber, isso seja exatamente o rastro que a autodestruição deixa. Não uma explosão visível, mas uma erosão lenta e constante da sua essência. A mente humana é perita em criar narrativas. E quando se trata de justificar a autossabotagem, essas narrativas são sofisticadas, quase convincentes. Não era para mim. Ainda não estou pronto. As coisas acontecem por um motivo. Mas por trás dessas frases aparentemente inocentes, esconde-se algo mais profundo. Uma crença inconsciente de que sofrer é mais seguro do que tentar. De que falhar por escolha própria é menos doloroso do que falhar tentando ser quem se é de verdade. O impacto disso não se limita ao plano individual. Em um mundo onde milhões vivem presos nesse ciclo silencioso de autodestruição, a sociedade inteira se torna uma fábrica de potencial desperdiçado. Gerações inteiras crescem acreditando que não merecem amar sem medo, criar sem vergonha ou existir sem se desculpar. Pessoas brilhantes adiam ideias revolucionárias, almas sensíveis se endurecem, mentes profundas se distraem. Tudo isso porque, no fundo, algo dentro delas grita: não é seguro ser inteiro. A psicologia chama isso de autoeficácia sabotada. Quando você repete tantas vezes que não é capaz, que essa crença se torna autoperpetuante. Cada falha é vista como prova, cada conquista é minimizada. E mesmo quando as coisas dão certo, há um impulso quase incontrolável de puxar o próprio tapete, seja procrastinando, rompendo relações, assumindo riscos desnecessários ou simplesmente desistindo no momento crucial. A neurociência oferece ainda outra camada a esse fenômeno. O cérebro humano é condicionado a buscar familiaridade, não necessariamente felicidade. Se por anos a dor emocional foi constante, se a crítica, a rejeição ou a humilhação foram presentes na formação da sua identidade, então o sofrimento se torna o seu normal. Quando algo bom acontece, o sistema límbico aciona um alarme. Isso é estranho. Isso não é você. E o corpo começa a sabotar aquilo que deveria ser libertador. É por isso que tantos se sentem desconfortáveis com elogios, com o sucesso, com o amor. Não porque não desejem essas coisas, mas porque elas contradizem a imagem interna que carregam de si mesmos. Como disse Carl Jung, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa escuridão, muitas vezes, se manifesta como padrões invisíveis que controlam decisões, emoções e reações sem que você sequer perceba. No campo social, esse mecanismo se amplifica. Vivemos em uma cultura de performance, onde o valor é medido por produtividade, aparência e validação externa. Em vez de curar feridas, aprendemos a escondê-las atrás de filtros, metas e postagens motivacionais. Mas a ferida ignorada não desaparece. Ela se recalibra, se molda, se adapta até encontrar outra maneira de se expressar. Ansiedade crônica, isolamento, autodepreciação, vícios disfarçados de mimos. É nesse ponto que a autodestruição se torna um vírus emocional coletivo. Não há sirenes, não há desmoronamentos públicos, há silêncios prolongados, sorrisos forçados, distanciamentos sutis. Há pessoas que, dia após dia, assistem suas próprias vidas de longe, como espectadores de uma existência que deveria ser delas, mas que já não controlam mais. E o mais perigoso de tudo isso é que essa sabotagem se apresenta como lógica,
como prudência, como humildade, você diz: não quero me decepcionar, mas o que realmente quer dizer é: não quero provar para mim mesmo que talvez eu nunca tenha sido suficiente. E enquanto essa voz interna não for confrontada, você continuará recuando sempre que estiver prestes a florescer. Mas e se não fosse assim? E se houvesse uma forma de quebrar esse ciclo silencioso? E se a chave não estivesse em ser mais forte, mas sim em ser mais verdadeiro? E se eu te dissesse que a única forma de quebrar esse ciclo de autodestruição não é lutando contra ele, mas olhando nos olhos dele? Sim, talvez o caminho não seja vencer a dor, mas entendê-la. Porque o que você chama de autossabotagem pode ser, na verdade, uma tentativa mal formada de autoproteção. Uma estratégia que um você mais jovem, mais ferido e mais vulnerável criou para sobreviver em um mundo que parecia ameaçador demais para se viver por inteiro. Agora, imagine encarar essa parte sua, não como inimiga, mas como uma criança assustada que, por anos, gritou por socorro e ninguém escutou. A rebelião começa aí, no momento em que você para de fugir de si mesmo. Quando, em vez de se anestesiar com distrações ou se punir com autoexigência cruel, você começa a se perguntar: o que dentro de mim está com medo? Quem fui eu antes de aprender que precisava me esconder para ser aceito? É nesse ponto que a cura deixa de ser uma promessa vaga e se transforma em uma revolução interna. Carl Jung escreveu: a jornada mais assustadora é a jornada para dentro de si mesmo. E ele estava certo. Não há coragem maior do que confrontar os próprios labirintos. Mas é nesse confronto que ocorre a transformação, não uma mudança superficial, mas uma reorganização profunda da consciência. Você começa a identificar padrões, a dar nome a dores antigas, a desfazer mitos que viveu como verdades, e de repente o que antes parecia destino começa a parecer escolha. A chave é romper com o script invisível que você vem seguindo. O script que diz que você não pode errar, que você deve sempre agradar, que se mostrar vulnerável é fraqueza, que o fracasso é vergonha. Esses scripts foram escritos por traumas, por vozes externas, por expectativas sociais, mas nunca por sua essência verdadeira. E você pode reescrevê-los, não com frases motivacionais ocas, mas com ação consciente, com decisões diárias que desafiem a velha programação. Considere esta metáfora. Sua mente é como um palco. Durante anos, as mesmas personagens dominaram a peça: o crítico, o medroso, o perfeccionista, o sabotador. Mas agora você pode escolher dar espaço a novas vozes: o curioso, o compassivo, o visionário. Isso exige atenção, exige presença, exige que diante de cada decisão você se pergunte: estou agindo a partir de um padrão antigo ou de uma escolha consciente? Essa simples pergunta pode mudar sua vida. E aqui está o que poucos dizem: a liberdade começa com o desconforto. Libertar-se da autodestruição é desconfortável, porque significa deixar para trás a identidade que você usou para se proteger. Significa desapegar da dor conhecida e caminhar em direção ao desconhecido, que por mais promissor que seja, ainda é assustador. Mas você não está sozinho. Grandes pensadores, artistas, filósofos e visionários passaram por esse exato processo. Nietzsche, por exemplo, disse: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Ele não estava glorificando o sofrimento, mas revelando que o caos interno pode ser o berço da criação. Quando você deixa de fugir da dor e começa a transformá-la em linguagem, em arte, em verdade, você para de ser vítima da autodestruição e passa a ser alquimista de si mesmo. Esse processo exige prática, meditação, escrita, terapia, diálogos sinceros, silêncio e, acima de tudo, paciência.
Libertar-se da autodestruição é como aprender uma nova língua. No começo, tudo parece estranho e artificial, mas com o tempo, algo se encaixa. Você começa a sentir prazer onde antes havia culpa, paz onde havia ansiedade, clareza onde havia confusão. E é nesse momento que você percebe: a rebelião deu certo. Você já não é mais prisioneiro dos seus medos inconscientes. Já não precisa se auto-sabotar para manter a ilusão de controle. Você pode querer, desejar, errar, cair, tentar de novo. Tudo isso sem vergonha, sem culpa, sem castigo. Porque a verdadeira liberdade não é viver sem dor, é viver sem medo de viver. E então, quando todas as máscaras caem, quando os barulhos cessam, quando as batalhas internas se esgotam, resta o silêncio. Um silêncio denso, quase desconfortável, mas incrivelmente revelador. É nesse exato ponto, quando você não tem mais desculpas, justificativas ou defesas, que a verdade finalmente emerge. E ela não grita, ela sussurra. Mas seu sussurro tem o peso de uma avalanche. Você nunca foi seu inimigo. Essa é a realização que muda tudo. A percepção de que a autodestruição, por mais cruel e paradoxal que tenha parecido, nunca foi uma expressão de ódio por si mesmo, mas um pedido de socorro mal compreendido, mal traduzido. Uma tentativa de sobreviver quando amar a si mesmo parecia impossível. Você não se sabotou porque queria fracassar. Você se sabotou porque tinha medo de ter sucesso e descobrir que, mesmo assim, não seria suficiente. Porque o sucesso não anestesia o abandono. A conquista não preenche o vazio da infância. A produtividade não cura uma alma exausta de se defender. Aqui está a revelação final. A autodestruição é uma tentativa desesperada de reconexão. Reconexão com uma parte sua que foi rejeitada, esquecida, negligenciada. É o grito do eu real tentando romper a armadura do eu adaptado. E quanto mais você tentou ignorá-lo, mais alto ele gritou. Com procrastinação, com vícios, com relacionamentos tóxicos, com sabotagens repetidas. Não era punição, era linguagem. E agora você entende. Essa verdade não te liberta apenas intelectualmente, ela muda a textura da sua existência. De repente, você começa a olhar para si com outros olhos. Os erros ganham contexto, as falhas ganham humanidade, as repetições ganham sentido. E no lugar do julgamento surge a compaixão. Uma compaixão que não é passiva, mas ativa, que não te acomoda na dor, mas te impulsiona a viver com mais presença e integridade. A verdadeira cura começa quando você para de querer se consertar e começa a se ouvir, quando você para de lutar contra quem foi e começa a integrar quem é, quando a sombra deixa de ser um inimigo e se torna aliada, não porque ela desapareceu, mas porque você aprendeu a andar com ela sem medo. E isso é que te torna inteiro, não perfeito, inteiro. Pense nisso. Quantas vezes você confundiu exigência com amor? Quantas vezes achou que se amar significava se punir até se tornar digno? Quantas vezes adiou a própria felicidade esperando se sentir suficiente? A autodestruição vive nesses equívocos. E ela morre quando você se permite viver sem condições. Quando você entende que a sua existência não precisa ser justificada com desempenho, sacrifício ou dor. Sartre escreveu: o homem é condenado a ser livre. E talvez essa liberdade seja, assim, um fardo, porque ela exige responsabilidade, exige olhar para a própria história e dizer: mesmo que tudo me tenha levado até aqui, agora eu escolho algo novo. Essa é a revolução final. O momento em que você deixa de viver no piloto automático da dor e começa a dirigir a própria consciência com intenção. A autodestruição não desaparece como um passe de mágica, mas agora ela não te engana mais. Você a reconhece, conversa com ela, entende sua origem
E com isso, ela perde o poder, porque aquilo que é nomeado deixa de ser sombra, e aquilo que é acolhido se transforma. Você não precisa mais se perder para se sentir vivo. Você não precisa mais se ferir para merecer amor. Você não precisa mais destruir para sentir que existe. Você está aqui, inteiro, presente, e isso já é tudo. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.